Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos começando mais um vídeo. E preciso pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no nosso canal Aos Confins da Terra. Assista o vídeo, propague esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. É assim que nós estamos conseguindo levar esse evangelho a toda criatura. Nós não podemos viajar para levar para longe, mas se você compartilhar esse vídeo, você vai estar nos ajudando a pregar esse evangelho. Deus abençoe a você e vamos ao vídeo. Estamos aqui na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 3, até o verso de número 6, que nos diz o seguinte: admoesta-os a que sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo várias concupiscências e deleite, vivendo em malícia e inveja, éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente se derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, nós prezamos pela palavra de Deus. Tenho certeza que o cumprimento da palavra de Deus está acontecendo no mundo de hoje, e que nós temos o direito à nossa salvação. Em teologia, existe uma doutrina que se denomina soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E é sobre essa salvação que eu quero falar um pouquinho com você hoje. Aqui na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 5, está escrito da seguinte forma: segundo a sua misericórdia nos salvou. Nós vemos que o verbo aqui, ele está no pretérito, nos salvou. Isso nos leva a falar com certeza, a ter a certeza dessa gloriosa salvação em Jesus Cristo. Somos salvos verdadeiramente? Somos salvos mesmos? Nós temos visto casos de muitos crentes antigos, que descobriram, para a sua surpresa e para a surpresa de muitos ao seu redor, que eles ainda não tinham a segurança e a certeza da salvação segundo o Evangelho. Por que as igrejas de Éfeso e de Corinto eram tão diferentes? Se você for ver as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios e aos Efésios, você vai ver que aos Coríntios Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, a seguinte palavra: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha nossa. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 34. Apenas fazer parte, de uma congregação formada por salvos, não significa ser salvo. Vou repetir: apenas fazer parte de uma igreja, de uma congregação de salvos, não significa sermos salvos.
A salvação, ela não é coletiva. A salvação, ela é individual. Vemos que no passado, se você for lá no Pentateuco, e se você correr os olhos lá, principalmente no livro de Números, lá no capítulo 11, no verso 4, o escritor, no caso Moisés, ele faz menção de um povo que ele denomina como vulgo. Esse povo, tá? Eu não vou entrar em detalhes maiores, mas esse povo foi justamente o que ficava suscitando o desequilíbrio entre a congregação e Deus. Ficava colocando dúvidas entre o propósito de Deus e o propósito do mundo. Tanto é que muitas vezes a própria congregação chegava ao ponto de achar que seria melhor estar no Egito, mesmo debaixo de chicotadas, de maltratos, mas pelo menos teriam garantia de alimentação. Essas coisas aconteceram e a gente sabe o resultado. Levou aquele povo a se rebelar várias vezes contra Deus, levando Moisés a cometer alguns atos que o fizeram, que condenaram Moisés a nem tomar parte da posse da terra prometida, como aquela congregação com todos acima de 20 anos. Mas nós temos a convicção da parte de Deus que está salvo, mesmo por Cristo Jesus, segundo o Evangelho, é quando nós vivemos a palavra de Deus. Se nós não vivemos essa palavra de Deus, eu quero abrir aqui um apêndice e dizer o seguinte: veja bem, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, mas certa vez o Senhor Deus virou para o seu servo Abraão e falou: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que ele disse para Abraão, ele fala para você e para mim: ei, anda na presença de Deus, vive a palavra de Deus, preste culto ao Senhor, um culto cristocêntrico, um culto onde a pessoa de Jesus Cristo seja o centro da sua adoração. E você fazendo isso, gradualmente você vai sendo perfeito aos olhos do Senhor. Então, a perfeição é possível? Sim, possível segundo a Bíblia e aos olhos da palavra. Talvez o mundo ache que não haja perfeição no ser humano, mas a Bíblia diz que é possível ser perfeito se nós vivermos esta palavra no nosso cotidiano. Lá em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus falou a seguinte palavra, dizendo a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas como que eu vou negar a mim mesmo? Não é para você rasgar a sua identidade, não é para você apagar a sua história genealógica, a sua árvore genealógica, não. É para você negar a sua egocentricidade, é para você negar o seu homem interior, o seu Adão que habita em você. Como é possível, pastor? Vivendo a palavra, a partir do momento que a gente recebe a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, nós partimos para os ensinamentos dos nossos líderes que vão nos ensinar como proceder na nova vida que estamos levando. Posteriormente, nós passamos pelas águas do batismo e naquele batismo, simbolizando um sepultamento do antigo homem, do antigo Adão que estava em nós, interferindo em nossas vidas, a gente deixa aquilo naquelas águas do batismo e levanta de nós um novo homem, o novo Adão, o Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de toda a terra. Então, nós precisamos passar a viver a nossa vida de forma
que ainda que o inimigo nos acuse, o Senhor nos defenda. Lembra como ele fez com Jó? O inimigo acusou Jó, falou tanta coisa de Jó, e o Senhor veio em defesa de Jó e falou: é um homem segundo a minha vontade, um homem íntegro, um homem honesto, um homem que consegue as coisas que quer, um homem bem integrado na sociedade, mas o inimigo não deixa por menos. Ele falou: é claro, você dá tudo para ele. Eu quero entrar nesse detalhe. O Senhor tem tudo para você. O Senhor tem vida eterna, o Senhor tem prosperidade, o Senhor tem saúde, o Senhor tem longanimidade, o Senhor tem misericórdia para você e para mim. Mas os problemas podem acontecer. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E onde está essa vida? Essa vida está na Bíblia, através principalmente de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, seguindo aí das cartas, de Paulo, dos livros, das cartas de João, de Pedro. Então nós precisamos atentar para essa salvação. E para isso nós precisamos nos tornar discípulos do Senhor Jesus Cristo. O que é ser um discípulo de Jesus, segundo o Evangelho? Aqui em Lucas 14, versos 26, 27 e 33, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: se alguém vier a mim e não obedecer a teu pai e mãe e mulher, Perdão, faltou um pouco de luz aqui. Vou repetir. Lucas 14, versos 26, 27 e 33. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Parece, a grosso modo, que a pessoa tem que virar as costas para o pai e para a mãe, mas não é isso que a palavra diz. A Bíblia explica a própria Bíblia. Veja bem, como vemos no texto acima, o Senhor Jesus, ele aplica um tríplice teste pelo que se confirma em verdadeiro discípulo, por 3 razões. O mestre disse: não pode ser meu discípulo. Somos, eu e você, de fato, discípulos de Jesus, ou apenas pensamos que somos? Veja bem, se eu propus a ser discípulo de Jesus, eu tenho que andar segundo a vontade de Jesus. Jesus em momento nenhum abandonou os seus familiares, Jesus em momento nenhum deixou a desejar como cidadão judeu, Jesus em momento nenhum deixou as suas obrigações familiares para viver uma vida egoísta, ou o adjetivo que você precisar, que você quiser. Mas Jesus cumpriu a palavra de Deus na vida dele e nos deixou o Evangelho. Você e eu podemos cumprir essa palavra também nos Evangelhos. Podemos viver o Evangelho de forma a sermos cidadãos do céu. Olha que nós pisamos nessa terra, moramos no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo que você esteja nos assistindo,
mas nós precisamos saber que somos cidadãos do céu. Por quê? Porque nós renunciamos às coisas do mundo, deixamos os costumes do mundo, andamos hoje na contramão do mundo, comemos, bebemos, vivemos, trabalhamos, fazemos tudo nesse mundo, porém, o nosso coração está com o Senhor Jesus. A Bíblia é enfática quando diz: diga-me onde está o seu tesouro e eu direis onde está o seu coração. Então eu te pergunto, aonde está o seu tesouro? Nas coisas desse mundo ou nas palavras, na vontade, na vida ou nos ensinos de Jesus? Aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Queridos, nós estamos vivendo momentos finais nessa terra. Estamos vivendo a dispensação, a sexta dispensação, a penúltima dispensação, a dispensação da graça. E nessa dispensação o Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?